Legenda 25, Ascensão e Descenso. Eleições de 88. O ex-governador mineiro Magalhães Pinto costumava dizer que política é como as nuvens. Você olha e ela está de um jeito, mas quando olha de novo, está de outro. No caso de Joaquim Francisco, o destino lhe aplicou uma peça que pavimentou seu caminho de volta à Prefeitura do Recife. Prefeito indicado pelo então governador Roberto Magalhães, Joaquim tentou disputar a eleição de 85, mas foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão deixou o caminho de volta para a prefeitura distante de Joaquim. Contudo, 3 anos depois, o ex-prefeito teve novamente a chance de concorrer ao cargo. Joaquim Francisco relata como seu nome foi consolidado para a disputa. Na época, o PFL tinha esse desafio, o hábito, de conversar. Conversa aqui, conversa ali. Olha, se Joaquim poderia ter sido candidato a prefeito, não pôde porque era indireto, não podia ser candidato. Vamos fazer as pesquisas. Primeiro, as pesquisas me deram uma posição, tenho certeza, mas em torno de 50%. E aí, Marco Maciel disse, olha, nós temos que considerar um candidato do nosso partido que tem 50% na pesquisa de saída. André de Paula ressalta que, apesar de aparecer bem nas pesquisas, muita gente não acreditava na vitória de Joaquim. O único representante da direita naquela disputa, Joaquim enfrentou todas as lideranças históricas da esquerda. As pesquisas apontavam desde o primeiro momento que Joaquim tinha uma boa possibilidade de ser um vitorioso. As pesquisas mostravam que ele tinha muita consistência, mas como a hegemonia no Recife sempre foi das esquerdas, muita gente julgava que com o decorrer da campanha ele perdesse. A indicação do companheiro de chapa de Joaquim foi feita por Roberto Magalhães, que, em uma manobra para se tornar vice na chapa presidencial de Mário Covas, acaba migrando para o PTB. O nome escolhido foi o do então PTBista Gilberto Marques Paulo. No começo, eu fiquei liberado para escolher quem eu quisesse. Depois eu entendi que diria, por gratidão ao doutor Roberto, pelo que ele representava no partido, diria indicar o vice, e eu me dava muito bem com o Gilberto. A campanha de Joaquim ainda contaria com um reforço de peso na chapa proporcional. O ex-governador Gustavo Krause. Ideólogo do partido, Krause aceitou entrar na disputa para alavancar a votação do PFL. A estratégia deu certo e o partido fez uma boa bancada na Câmara Municipal, graças à votação de Krause. Eu achava que aquela era uma forma de a gente retomar o poder. Era muito importante para ajudar esse processo, porque em 1986 nós tivemos uma derrota cachapante. Para o governador foi uma diferença de 600 mil votos, com toda a estrutura. O adversário mais forte de Joaquim Francisco foi o líder do governo de Arraiz na Assembleia Legislativa, Marcos Cunha. Um dos principais responsáveis pela escolha foi o então prefeito Jarbas Vasconcelos. Se falava em Carlos Wilson Cali, se falava em Zé Carlos Melo, que era secretário, que tinha sido meu vice-prefeito, e era secretário de saneamento, ou coisa parecida de Arraiz, falava em Periorico, né? E Arraiz sinalizou dentro do palácio, a gente soube na prefeitura durante as conversas, né, de que a preferência dele era Marcos Cunha. Marcos Cunha tinha uma ligação comigo, histórica, dentro do MDB, dentro do PMDB, mas era líder dele no governo. Né? E aí nós partimos para Marcos Cunha. Eu não houve isso de divergências entre mim. Acontece que eu lancei e assumi a candidatura de Marcos Cunha. Né? Ele não lançou e demorou um pouco para absorver, mas era atividade, era isso mesmo. Estreante em disputas majoritárias, Marcos Cunha relembra como recebeu o convite. Eu me lembro que ele me chamava lá na prefeitura, exatamente essas pessoas que eu estou citando aqui. Era Fernando Lira, Jarbas, Egito Ferreira Lima, me chamaram, olha, a gente está pensando no seu nome e tal, está perto. Não houve nenhum questionamento, nenhuma oposição, nem nada. Não. Tinha Pedro Eurico, que estava pleiteando também, e um outro era Zé Carlos Melo. Os dois pleiteavam, mas os dois pleitearam assim, muito tenuemente, né? Depois, quando eu saí, eles apoiaram imediatamente. A companheira de chapa de Marcos Cunha foi Cristina Tavares, falecida em 92. Em tratamento nos Estados Unidos para vencer uma batalha contra o câncer, a ex-deputada recebeu o convite do candidato e aceitou prontamente.
Para o candidato, ficou a lembrança da solidariedade de uma guerreira da vida pública. Ela, mesmo doente, disse, olha, eu vou chegar aí careca, com lenço na cabeça e tal, mas vou fazer tudo para lhe acompanhar. Então a gente tinha muito cuidado apenas nos movimentos de muita gente, que é para ela não ficar presa no meio de muita gente, empurra para lá, empurra para cá. Mas ela compareceu a todos os atos de campanha, convenção, a tudo, sem nenhum problema. Foi uma guerreira. E era assim que a gente apresentava ela, né, como guerreira. Outro nome que se lançou naquele pleito foi João Coelho. Terceiro colocado na disputa de 85, João Coelho ressalta que sua candidatura foi construída de forma natural. Mas peraí, 88 não teve discussão, não houve disputa no partido não para a candidatura. Eu me lembro, não houve disputa não. Aliás, eu nunca disputei contra candidatura nenhuma, nem em 85, nem em 88. No campo da esquerda, o PT também decide sair com uma candidatura própria. Humberto Costa registra que os petistas não confiavam na candidatura de Marcos Cunha. Não havia nenhuma condição da gente apoiar um candidato, nem sequer discutir um candidato do PMDB. Além do mais, o PMDB, os candidatos que tinham eram candidatos muito ruins, terminou saindo Marcos Cunha e tal. Então o PT entendeu que era importante lançar uma candidatura própria. A escolha do candidato do PT passaria por um processo de consulta interna. Humberto Costa e Paulo Rubens Santiago travaram uma longa disputa pela indicação. Paulo Rubens relata como o partido chegou a uma definição. Em 1988 foi eleição municipal, Humberto saiu candidato a prefeito. Não houve necessariamente uma prévia, houve uma convenção que foi antecipada por convenções zonais nas zonas eleitorais de Recife, e Humberto levou para a convenção a maioria dos delegados. A disputa interna causou prejuízos para a candidatura de Humberto Costa. Eu e Paulo Rubens disputamos internamente, eu ganhei. Mas o Paulo Rubens era o candidato da corrente majoritária, inclusive da corrente Lula, né? Tanto que em 88 Lula não veio aqui na minha campanha, as lideranças nacionais que vieram eram muito pouco expressivas, e uma parte do partido não se envolveu fortemente no processo, né? Do ponto de vista material, foi uma campanha feita como o PT fazia na época, né? Era de acordo com a contribuição dos militantes, era fazendo dívida. Um dos momentos mais marcantes daquela disputa foi um debate eleitoral que ganhou contornos acalorados. Em um embate com João Coelho, Marcos Cunha termina se retirando do debate em protesto. Num debate na televisão, eu cometi um erro, que João Coelho fez uma provocação a mim, e eu então me retirei, em sinal do protesto. Eu acho que ali eu errei. E acho que ali contribuiu para eu perder a eleição, eu acho que sim. Eu disse alguma coisa, eu não me lembro o que foi, e ele disse que eu estava mentindo. Pronto, é uma besteira. Na visão de João Coelho, o fato foi um erro definitivo na campanha de Marcos Cunha. Eu me lembro que à época foram afirmando que eu tinha dito alguma coisa, etc. E eu demonstrei a ele que não era verdadeiro. Aí ele ficou nervoso, levantou-se e saiu e tal. E, inclusive foi muito danoso para a candidatura dele. Ele ficou numa situação muito difícil por causa disso. Dias antes do fim da eleição, o abatimento tomou conta do comitê de Marcos Cunha. Tanto que a derrota já era dada como certa no dia da campanha. Já tinha pesquisa interna e a gente sabia que era muito difícil. O que a gente tinha uma expectativa era de não perder por muitos votos, né? E porque teve uma época que a gente se distanciou muito de Joaquim. Bem colocado no início das pesquisas, a campanha de João Coelho também perdeu fôlego ao longo da eleição. Sem estrutura ou recursos, João Coelho tinha o apoio de candidatos a vereador de 5 partidos. No entanto, ele aponta que muitos deles deixaram de apoiá-lo devido à falta de recursos. Naquela eleição nós tínhamos muitos vereadores, eu não tinha recursos. Eu me lembro que tinha uma base de 5 ou 6 partidos que me apoiavam naquela eleição, e do meio para o fim, esses candidatos a vereador foram buscando alternativas financeiras para viabilizar a sua eleição. E isso fez com que houvesse um certo esvaziamento da candidatura. Diante do cenário favorável, Joaquim vence com diferença de mais de 100 mil votos. Para Joaquim Francisco, a vitória representou a superação do desafio de enfrentar todas as forças da esquerda. Não era contra Jarbas. Naquela altura era Jarbas, Arraes, Oswaldo Lima,
o PT, o PSP, todas as forças, unânime, Barbosa Lima, Sobrinho, Evaldo Lima, eu vou aceitar esse desafio. E aí fui para a rua com essa campanha. Caminhada. Ao final, ganhei a eleição.